Mundo Livre apresenta Friday Cast. Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast. Hoje é sexta-feira, é claro, se você estiver ouvindo pela 102.5 FM. Então você pode baixar o nosso programa em mundolivrefm.com.br/Maringá. É só clicar na aba podcast e baixar o Friday Cast. Afinal, o Friday Cast também é um podcast. Lembrando que se você quiser curtir a nossa página, facebook.com/FridayCast, o nosso Instagram FridayCastBR e o Twitter FridayCastBR. O programa de hoje será sobre cultura nerd, isso mesmo, nerd is the new sexy. E comigo nesta empreitada, formando a fraternidade Trilâmbida, no episódio de hoje temos o nerd da comunicação. E aí galera, eu sou o Diogo Sais e em terra de nerd quem tem mais XP é rei. Temos o nerd da TI. Oi, eu sou o Cris Bertoldi e eu sou bacharel em ciência da computação. Isso significa que eu sou nerd? E o nerd da ciência. Lambda nerds! Eu sou o Anderson Rocha e essa é minha homenagem ao Jovem Nerd. É isso aí, um abraço para o Jovem Nerd. No programa de hoje também temos participação especial. Shazam! É isso aí. São os seus olhos. Meu nome é Walter Feliz, tô aqui pra alegrar o dia de vocês. Isso aí. O Walter, ele é proprietário da Shogun Livraria aqui na cidade Canção e podemos falar aí que a galera nerd da cidade toda se encontra por lá, não é, Walter? Principalmente nas terças à tarde, quando rola Beagles. Dicas de sexta. Ô Walter, deixa eu perguntar pra você, aproveitando que você é um conhecedor. Pro cara que não é nerd declarado, mas gosta e quer começar a entrar nesse mundo. Eu sou um cara que gosta muito de quadrinhos. Pra pensar em mundo nerd, quadrinhos, por onde você começaria? Primeira coisa, o que você quer ler? Que herói? Você conhece o que de herói? Vamos fazer de conta que você assistiu os filmes e apaixonou pelos filmes. Existem muitos especiais hoje de 20, 30 reais que te dá uma história completa. Pra galera que quer começar, esse tipo de história é muito bom. Porque assim, se você gostou, você pega outra. E se você não gostou, você dá uma segunda chance pra uma outra história. Por exemplo, tem uma história muito bacana do Homem-Aranha. Vou contar um pouquinho rápido aqui. Mas o Homem-Aranha, ele tá tendo uma luta com o Octopus tá pra morrer. E aí o Octopus troca de corpo com ele e o corpo do Octopus morre. E aí vira o Homem-Aranha Superior, onde tem a consciência do Dr. Octopus no corpo do Homem-Aranha. Aí você pensa, como que eu vou ler isso aí? Que coisa perdida. Não. Na história 1, um capa dura de acho que 26 reais, vem tudo que você precisa saber sobre essa história. E aí você começa a ler o Homem-Aranha Superior, pronto. Você se desprende de tudo que aconteceu antes, vamos dizer assim. Quebra-se aquela ideia de, poxa, eu vou ter que ler quadrinhos, vou ter que começar lá de 1900 e bolinha. Não, você pode começar com uma número 1 hoje. E se você gostar, tem mais coisas. Então, quadrinho, acho que é a melhor opção pra quem quer se enturmar assim, pós-filme. Essas compilações estão rolando muito, né? Sim. Estão lançando, bem isso, pra você que não sabe da história que rolou antes, a galera faz um compacto ali, e o próprio Constantine eu comecei lendo assim. Nossa, eu não conhecia a história, peguei um compactão lá, li a primeira e falei, nossa, cara, isso é muito legal. É tipo um resumão de vestibular? Isso, tipo um resumão de vestibular, é. Melhorado, porque tem figurinha. O Watchmen também fez isso, uma galera fez, né? Nossa. Uma galera fez isso. Vocês estão afiados, hein, galera? É que o Watchmen, pro cara começar com o Watchmen, pra quem não é leitor de quadrinho, é pesado demais, pesado, assim. Verdade. Depende, porque assim, ó, hoje você tem uma galera muito consciente, vamos partir desse princípio. Quando o cara que não tá acostumado a ler quadrinhos, nunca pegou um quadrinho e pega um Watchmen na mão, não querendo ser hipócrita, mas é 8 ou 80. Ou é amor demais, porque toda aquela visão de política, visão de mundo, se rebelar, ou é 80, né? Não gostou, não entendeu, talvez não tenha o conteúdo pra entender. O Watchmen é uma leitura muito pesada, eu concordo, mas é assim... Mas eu acho que até do ponto de vista de... Não, o Watchmen é indiscutível, não dá nem... Não vamos abrir esse parêntese. Mas do ponto de vista de leitura, quando você pega na parte do Manhattan, o cara que não tá acostumado a ler quadrinho, o cara não consegue ler aquela parte, porque a sequência lógica de um quadrinho, ela, pra quem tá acostumado, ela é quebrada ali. Pra quem não tá acostumado, ela não existe, né? Assim, você se perde ali. Você quer ver uma HQ que eu indicaria pra quem gosta de heróis e quer começar? Ano 1, Frank Miller, do Batman. Bom. Assim, a história é simples, é linearzona, você vai entender o Batman, não vai se matar, assim, não precisa de grandes pré-requisitos pra ler, e é lindo, cara. Mas é porque o Batman é o melhor personagem do mundo. Não é o faça melhor essa discussão aqui.
sim. Não É o Batman. O Batman é o melhor super-herói do mundo. Tem momento piada também ou não? Tem. Acho que essa é Essa é a piada, mas vamos lá, né? Piada batida é boa, igual final de ano, né? O Batman, ele é o cara mais forte da DC, porque ele carrega a DC inteiro nas costas. Todas as capas, ele tá lá curvado de tanto peso que ele carrega. Não, mas brincadeira, a lanterna é top, Flash é top, mas... Eu queria ter o poder do Batman, o poder aquisitivo. Maoi! Boa também, essa é batida e boa. Cara, eu vou colocar no link pra vocês verem. Tem um levantamento da Forbes. A Forbes fazia isso até pouco tempo atrás com os heróis e vilões dos quadrinhos Eu vi e já quanto também. eles têm de dinheiro, né? E você acaba vendo que os caras dos quadrinhos são muito mais pobres do que qualquer bilionário do mundo real, assim. É verdade. Eles Tinha até o Tio Patinhas nesse Tinha, vídeo. o Tio Patinhas é pobre perto dos bilionários do mundo real, assim. Então, a gente parece, né, na história que ele é, assim, muito rico, além da imaginação, mas é nada, o Batman é um cara rico mais ou menos. Se eu não me engano, o Batman era mais rico que o Tony Stark. Eu né? acho que ele é. Posso estar equivocado, mas acho que o mais rico é o T'Challa, né? O Pantera Negra. Eu acho que é De porque Wakanda, né? eles contabilizam Do a vibrânio riqueza e do tal. país junto com a do cara, né? Com menos dinheiro do que os nossos bilionários Sim. reais, né? É. Do que como diz o jovem nerd lá, o Elon Musk. Tony Stark da vida real, Elon Musk. Mas o Elon Musk, ele vai fazer uma armadura daquela ainda. Eu espero, eu vou ver isso. Aquele lance que eles mostraram no vídeo o SpaceX, o pousar e foguete decolar. Pousar, cara, aquilo lá, pelo amor, vocês viram o vídeo? Alguém viu? Vocês não. Tem um Nerd Office que é só sobre o Elon Musk, falando sobre o Elon Musk e as coisas que ele inventou, a SpaceX, a Tesla, e como ele reduziu o custo de viagem espacial e o que ele está impondo de novas tecnologias para viagem espacial. Quer dizer, a SpaceX vai chegar em Marte antes da NASA, antes dos empreendimentos que são estatais, que antigamente eram assim, eles que dominavam. Hoje tem uma empresa de um cara que, com 20 e poucos anos, já era bilionário, tinha vendido a PayPal já. Não, cara, ele com 11 anos, ele inventou o próprio videogame. né, O que cara? você tava fazendo com 11 anos, meu? Eu tava tomando cascudo na rua, sei lá. Matando formiga na rua. Jogando bola na Vou esquina. pesquisar esse cara. Ele é fenomenal. Elon Musk. Elon né? Musk. Se você não conhece o Elon Musk, ele é o Tony Stark da vida real. A primeira pergunta da nossa pauta eu quero estender pro Walter. O que é ser nerd? Há muitos anos nessa corporativa vital, eu aprendi que todos nós somos apaixonados por várias coisas. E quando eu tava no colégio, né, na faculdade, tinha aquela ideia pejorativa do nerd ou do geek, como o cara, como eu posso dizer, que não tinha muitos amigos, que era o cara que só estudava. E, poxa, eu tinha amigo pra caramba. Eu era o cara que sabia tudo das séries, jogava videogame, assistia anime. E eu nunca me considerei nerd ou geek. Mas até certo ponto eu encontrei mais pessoas que gostavam disso, até mesmo antes de abrir a minha empresa. E a gente não tinha nada de parecido, mas nada do que a gente via nos filmes e nas séries e tal, né? Por mais que eu conheça um ou dois Sheldons de verdade, eles acabam sendo minoria. Mas pra mim o nerd nada mais é do que uma pessoa que é apaixonada por algo. Você gosta tanto disso que você se aprofunda nisso. Por exemplo, nós temos aqui a galera que gosta muito de games, mas quando o cara vai e pega um game que ele gosta muito, por exemplo, Final Fantasy XV, que foi um dos jogos do ano pra mim, assim, pela história e tal. Eu quero desmembrar esse jogo até o final, saber tudo que pode ser feito, assistir filmes, ler HQs. E acabando essa pira, vamos dizer assim, do Final Fantasy XV, vai surgir uma nova, por exemplo, a DC Renascimento, onde colocou a DC... todos os holofotes, a DC deu tapa na cara da Marvel em questão de histórias, então eu vou me aprofundar na DC. Então o nerd ou o geek é o cara que gosta tanto daquilo que ele se aprofunda, ele não fica só na superfície. Falo por mim, eu jogo videogame, leio gibi, leio mangá, jogo RPG, ensino a jogar RPG. Hentai. Meu amigo, se eu falar pra você que hentai é um dos objetos que menos vendem naquela loja. Por isso que só tem nerd lá. As pessoas têm vergonha. Elas pegam assim, sabe quando vai comprar camisinha? Tipo isso, coloca lá 10 mangá e colocam aqui assim. Né? Mas hentai é legal. Quero finalizar esse primeiro bloco que eu acho que é mais ou menos isso que o Walter falou, que é uma frase do Einstein, essa é verdade, era dele mesmo, que ele falava que ele não era um cara inteligente, ele era simplesmente um cara muito curioso. A gente já volta. De volta com o segundo bloco do Friday Cast, um programa de rádio na internet ou um podcast de internet no rádio. No primeiro bloco, o Walter falou pra gente o que é ser nerd pra ele. E pra vocês, Friday Casters, começando aqui com o Chris. Olha, eu tenho um ouvinte aqui, que é o Alisson Neves, que ele é professor doutor da Universidade de Portugal. Ele mandou a seguinte mensagem: nerd é aquele cara que gosta de quadrinho e sci-fi. Fora isso, o cara é bazingueiro. Bazinga. Essa é uma disputa. Sci-fi, tem que assistir Arquivo X, senão não entra na roda.
Star Eu gostei Trek. do termo bazingueiro, né? O cara é bazingueiro. Virou um termo pejorativo hoje. Falar o bazingueiro é o nerd modinha. Nerd que O fanfarrão. É Nutella. Essa questão do nerd versus geek, eu acho que tem um pouquinho desse raiz versus Nutella, né? É verdade. Porque na minha época, por exemplo, de colégio, ninguém falava geek. Era só nerd, CDF. Na verdade, a gente falava CDF, né? Nerd era muito pouco. Então e quando falava nerd, estava mais associado ao seu desempenho em sala de aula, não Sim, necessariamente o que você fazia fora dali. Bueller. Esse é o conceito que eu vi na minha infância, mas que hoje já não se aplica. Eu sou um cara meio complicado pra falar disso, porque é a minha pesquisa de doutorado, né? Então, a cultura nerd. Ó o nerd, é o nerd. Super nerd. Essa é uma... Por isso que eu falei, né? Ficou como nerd cientista, né? A minha pesquisa de doutorado é cultura nerd. E como toda cultura, qualquer cultura, quando a gente fala de um desempenho a partir de uma ação, de reações humanas, ela é modificada. Então, assim, a ideia de nerd vem se modificando com o passar do tempo. Não é mais o que era antigamente pra usar o Legião. Se a gente parar pra pensar, lá quando eu era aluno, o Diogo tem razão. Nerd era o cara que estudava e tirava as melhores notas. Mas na origem da palavra, o nerd estava associado a isso também. O nerd, uma das origens que pode ser dada é para um grupo de engenheiros de uma empresa de eletricidade do Canadá, que o nerd significava o nome daquele departamento, era uma sigla. Que era um engenheiro, você entende o cara que estuda muito, né? Que é um cara que gosta daquelas coisas ligadas à tecnologia, entende sobre aquilo. E o uso que a gente fazia, que foi se apropriando depois, estava muito baseado na cultura pop, dos caras do Vingança do Nerd, né? Os caras inteligentes, muito bons intelectualmente e muito débeis socialmente e fisicamente. Esse nerd, ele não é mais o nerd de hoje. Eu, assim como o Walter, eu não me achava nerd na escola. Apesar de gostar de RPG, apesar de jogar muito videogame e ler quadrinhos. De ser nerd. Isso. Resumindo. Por dois motivos. Um, por causa disso. Eu sempre tive os amigos ali, não me parecia eu estar isolado. E segundo, o débil fisicamente. Eu pratico artes marciais desde os 12 anos de idade. Wax on, wax off. Wax on, wax off, hey, wax on, hat, wax off. É o cara certo pra tratar amiguinho na escola. Exato. Então assim, e eu jogava junto, né? Esse é meu parceiro. E eu joguei futebol a vida inteira, assim. Então na escola eu jogava futebol no time da escola. Quando eu vi os filmes americanos e o nerd não jogava no time, ele era fisicamente débil, eu vou olhar e falar, eu não sou nerd, mas os gostos, os costumes, o consumo, e aí a gente pode falar muito de consumo, né? Porque nerd hoje é um consumo, né? Eu não gosto de nada aqui desse mundo, eu não me vejo ali, mas eu consumo o universo cinematográfico. Esse é o nerd. Então eu concordo com o Walter, assim, o nerd é um cara que gosta muito, que é muito interessado. Aí você tem o nerd de física quântica, o nerd de biologia, com certeza, né? Mas você tem também o nerd do consumo. Eu não entendo nada de física, nada de biologia, nada de nada, mas eu consumo os objetos que são tipicamente nerd. Então nerd é uma palavra assim grande, enorme, pra gente explorar e variar dentro dela. Uma das definições que a gente tem aqui na pauta, que eu achei que é bem mais ou menos isso que o Walter falou, que o Anderson colocou, mas que na minha cabeça a diferença entre nerd e geek. Pra mim o nerd é aquele cara que é muito inteligente em uma área e fala muito sobre aquilo. Então às vezes o cara te faz piadas ou coisas que só ele entende, que você fica ali tipo, tá, beleza, você acha legal, mas eu não entendi nada do que você falou. É a vida do cara e o cara leva isso, né? E o geek é o cara que é mais tecnologia, que entende um pouco dessas outras coisas que tem hoje em dia, que é cultura pop e tudo mais, e que aí você consegue se familiarizar mais. Por isso que eu me coloco no geek. Eu não sou nerd, eu não sou um cara que, sabe, se começar a falar de física quântica aqui comigo, eu não vou saber nada. Ou qualquer outro assunto muito aprofundado. Eu acho que foi o Neil deGrasse Tyson que disse que quem disser que sabe sobre física quântica começa mostrando que não sabe sobre física quântica. Mas só é nerd quem conhece o Neil deGrasse Tyson. Verdade. É isso mesmo. E acho que é isso. Na minha cabeça é isso. Nerds da New Black. Não, Smarts do New Sexy. Smarts do New Sexy foi uma campanha do Big Bang Theory para ser lançada, acho que na 7ª temporada, mas acabou se tornando uma referência mundial, assim como mudou o padrão de estético nem tanto, mas o padrão de aceitação social pro nerd sendo um cara muito bem aceito, assim. Esse cara pode entrar e vai fazer sucesso na sua vida. No próprio The Big Bang Theory tem alguns episódios que aquele namorado da Penny aparece, um ex-namorado, e ele faz o estereótipo do cara fortão, bonitão e burro, né? E ele, em algum dos episódios, ele fala, mas eu também sou nerd, eu gosto de super-heróis, né? Ele faz uma piada mais ou menos assim, né? E eles meio que se olham e falam, tipo, não, você não é nerd, sabe? É meio isso. Eu lembro desse episódio, tipo assim, eles invertem ali. Antes eles sofriam bullying e eles fizeram bullying com o cara. You know, for a group of guys who claim they spent most of their lives being bullied, you can be real jerks. Shame on all of you. É verdade, é isso mesmo.
Mas o cara olha acho que é a capa da Quarter Physics, né? E tem um átomo desenhado ali, uma ilustração de um átomo, e o cara fala, esse mês é tudo sobre planetas. Muito bom. Aí é de doer, né, cara? E onde que nós somos nerds? Qual que é a nerdice que você tem no seu dia a dia, Walter? Qual não é, né? Acho que é mais fácil, assim, porque eu gosto de tudo, entendeu? Eu tô vendo aqui, o que é isso no seu pulso, Isso cara? aqui é um Poké Plus. Aí, ó, ele tá com uma Pokébola no pulso. Isso aqui é o seguinte, eu jogo Pokémon GO, um joguinho de celular, acho que a galera conhece. E se eu tô dirigindo, eu aperto, ele me auxilia, né, pra me ajudar. Eu gosto de tudo, eu jogo videogame, eu leio gibi, eu leio mangá, então é complicado, né, falar algo que eu não gosto. Acho que a parte que hoje eu estou assim mais por fora, ou deixando um pouco mais de lado, seria a parte de videogame mesmo, né, a parte de games, né. Eu sou console, né, peço desculpas antecipadamente. Ixi, teve outro episódio que isso daí já virou mas conversa. eu sou PlayStation de carteirinha pelos Sonista! Isso vai dar uma repercussão. Eu vou abrir um parênteses. Chama-se Crash the Bandicoot. Eu gosto muito. Saiu a versão nova, eu jogo com meu filho. Desculpa, mas eu peguei um Xbox One, eu fiquei quase um mês com o Xbox One. O Forza é lindo. Forza é lindo. Mas eu não gosto muito de jogo lindo. Eu até brinco, né? A Nintendo ela tem jogos bonitos, mas a Nintendo ela tem Mario, Pokémon, Zelda, Mario, Pokémon, Zelda... E Mario de novo. Todos os Mario. Eu acho que eu falei Pokémon, né? Mario, Pokémon... Tem o Zelda. O lá daquela princesa... Zelda. Isso, Zelda. Então, mas são jogos que eu gosto muito. Eu Eu também. faço essa piada, mas eu gosto muito. Mas difícil passar uma semana sem ler algo, sem conversar com alguém sobre algum seriado, sobre um filme. Mas agora, um momento desabafo. Como eu gosto muito disso, eu trabalho com isso, as pessoas vêm até mim com os spoilers. Eu não ligo pro spoiler. Tem um quadro meu e da Karina, que trabalha comigo, minha irmã, que nós somos os Spoiler Brothers. Nós estamos conversando aqui e tal, aí chega o Pedrinho aqui. Entrou o Pedrinho na sala e a gente tá conversando sobre Senhor dos Anéis. E aí, cara, que chato, Gandalf morre lá no livro, aí o cara já fica putaço. Eu falei, porra, cara, você entrou, escutou a nossa conversa, a gente tava só conversando. E aí a pessoa fica nervosa, já distorce todo o conteúdo, então fica um clima muito chato. Então, o momento de desabafo é o quê? Como eu trabalho com muitas pessoas que são apaixonadas, às vezes a paixão é tão grande, tão grande, tão grande, que fica aquele amor e ódio. Se você não gosta da coisa que o cara gosta, você é um herege. Esse é um problema. Esse é um problema. É verdade. Então, mas isso acontece assim na música também, né? Sim. A Mundo Livre tem um problema muito grande com isso, porque o rock and roll é vastíssimo, né, cara? O rock é eclético. Só que também ele tem o lance do ódio. Sim. Então, às vezes, você toca uma banda aqui que é muito clássico pra um e o outro cara acha uma merda. E o cara manda mensagem e fala, estão tocando essa banda. É complicado. Então, acho que é mais ou menos isso que você sofre lá, cara. Eu escuto a Rádio Madrugada, eu falei pra você, né? É muito, muito massa, né? Eu gosto muito de 90% das músicas, às vezes eu até pergunto pra você, qual música tocou tal hora e tal, e você manda pra mim. Mas não tem como você colocar tudo. Não é difícil? É impossível. Então, assim, agradar todo mundo, nem JC conseguiu. Meu nome é Dudley Dawson. Me chamam de Melecão. Me veio aqui um pensamento enquanto a gente tava conversando, que todo mundo hoje se considera nerd. Ou consome alguma coisa, nerd. Eu acho que a Netflix tem um pouco de culpa aí, não tem? Porque as pessoas consomem muitas séries hoje em dia. E eu acho que a Netflix... se acham nerd por isso. Então, a Netflix e o universo cinematográfico Marvel, né? Porque se você parar pra pensar, antes do Homem de Ferro, Homem de Ferro 2006, se eu não me engano. 2008. 2008. Antes do Homem de Ferro, dificilmente um cara, e se você chegasse na rua, quem que é o Homem de Ferro, quem que é o Tony Stark? Não tem nem ideia, porque, pensa bem, o Tony Stark, o Homem de Ferro, era um personagem terceira categoria da Marvel. Assim, ele não tava entre os tops foram vendidos. Ou então o cara falava assim, Homem de Ferro, aquele do War of the Gems, lembram desse jogo? Sim, é verdade. Nossa, é legal. Isso não vai do jogo. Não vai do jogo. O universo cinematográfico Marvel introduziu pra muita gente a ideia de herói. Pra muita gente ir no cinema ver um filme de herói era uma coisa absurda, assim. Isso é coisa de criança. Verdade. Isso é uma babaquice você assistir um filme de herói, porque não é coisa de gente grande, resolvida na vida. Hoje é fácil responder quem é o Homem de Ferro. É o Robert Downey Jr. Sim. É ele. O Robert Downey Jr. ele não sai do personagem. Nunca, né? Ele assumiu aquilo. Até porque também os filmes de super-heróis dos anos 80 eram sofríveis. Sim, né, cara? sim. Pelo amor de Tinha o Hulk pintado de verde que deixava tirando o tinta Super-Homem na do Christopher Reeve. Tirando o Super-Homem do O Batman era gordinho. Mas na década de 90 também, o Batman foi muito crucificado. Aquele Batman e Robin. Não, o Joe Schumacher, por Deus, não vou falar disso não, vai. Mas
você é criança, você assiste lá, você acha legal, mas depois você assiste de novo, né? Na fita, você fala assim... É verdade. Aí você tenta dar mais uma chance, aí não dá. Eu fiz semana passada, tem eu juro, mamilos, e não cara, dá não mesmo, dá. não O é George impossível, Clooney com mamilos no Os do Tim uniforme. Burton são legais. Eu gosto, é uma outra pegada. É um outro tipo de herói, mas eu gosto do Tim Burton. O Jack Nicholson de Coringa ficou sensacional. Foi Eu o primeiro gosto. filme que eu vi no cinema na minha vida e eu não entendia nada, porque eu não conseguia acompanhar a legenda. O Batman, o primeiro Batman? O primeiro do Tim Burton. Batman do Tim Burton. Mas eu acho que o que abriu portas pra galera mesmo foram os filmes de heróis. Depois lá de 2000, o Homem-Aranha deu um startzinho, porque acho que a indústria tava assustada com os fiascos do Batman. O Batman era um personagem muito forte. E tanto é que o Batman do último lá, o último de falar do Batman e Robin pro Batman do Nolan, foi acho que 8 anos, 7 anos. Se marca até mais, hein? Foi um bom tempo, sem, né? E se eu não estiver equivocado também, o primeiro filme de heróis dessa nova leva, acho que foi ou o X-Men ou o próprio Homem-Aranha. Não, o X-Men. Eu acho que o X-Men é de 2000. X-Men de 2000. Daí Homem-Aranha deve ser isso. Então você tem... Mas eu ainda acho que o X-Men era um filme de nicho. Tinha muita gente que era a galera que gostava. O universo cinematográfico Marvel abriu pra uma galera que nunca foi assistir filme de herói. Ah, sim, foi uma pegada diferente. Eles conseguiram popularizar uma categoria, um gênero de filme pra todo mundo, assim, ele não é específico. Aliás, a palavra nicho tá morrendo pro consumo nerd. Ele deixou de ser de nicho. Qualquer um vai. Você encontra em qualquer lugar. Se você for numa loja tipo de departamento, Riachuelo, essas coisas, vai ter camiseta de nerd. Tem seção, não tem um pedacinho, tem seção no mercado. Então, assim, não é mais nicho faz tempo. É verdade, tem no mercado você encontra camiseta Bazinga, tá ligado? Isso. O Cris olhou pra baixo pra ver se Eu comprei 2 ou 3 na Riachuelo, Pernambucana também, mas eu queria ver se era, mas essa aqui foi do Geek mesmo. Daqui uns dias você vai no supermercado e vai comprar shampoo do Sheldon, sei lá. Tipo assim. E aí o The Big Bang Theory foi o que selou, né? Assim, é outro, né? Selar, eu falo, nerd é legal. Big Bang Theory é a série mais assistida nos Estados Unidos. De que ano é o start Big Bang? Eu não lembro. Eles estão na 8ª ou 9ª temporada? Não, 11ª temporada. Primeira já, então. Em 2005. 2005, 2006 ali. Então, antes da Marvel. Antes da Marvel. Então. Mas o ápice dela é quando o Fiona Hoffman morre, né? Ela sobe quando vai acabando. Então ela demora uns 4 anos pra cair no gosto, assim, generalizado. É porque os dois eram do Chuck Lorre. Os dois são do Chuck Lorre. Eu acho assim, quando a gente para pra pensar em nerd, a gente já falou sobre isso, mas pra fazer o reforço, o nerd como o cara que conhece, que sabe, mas o consumo hoje é o principal demonstrador do que é nerd. É o que o cara consome. E a gente vai ficar com essas briguinhas entre o nerd raiz e o bazingueiro, porque a gente gosta de fazer briguinha e gosta de ser binário. Mas, na verdade, cara, assim, o cara que tá ali indo no cinema é o que interessa pro mundo que tá produzindo, pro mundo da indústria pop. Quem nunca leu O Homem de Ferro e não sabe o sobrenome, vou pegar um exemplo. O Scott Summers, né? O Ciclope. O Ciclope tem um filho com a clone da Jean Grey, a Madeleine Pryor, e dá o Cable, que vai ser o personagem que vai estrear agora no Deadpool. O nome do Cable é Nathan Summers. Eu sei que o nome do Cable é Nathan Christopher Charles Summers. Christopher por causa do pai do Ciclope, que chama Christopher, e Charles por causa do professor Xavier. Bonito. Eu vou colocar essa frase num quadro aqui no estúdio. Mas aí, deixa eu completar o que eu quero dizer. Pra indústria do cinema, pouco importa. O cara que vai lá assistir o Deadpool é o mesmo cara que vai assistir e sabe tudo sobre o Cable. Não interessa. Assim, o cara vai comprar a camiseta do Cable, ele não precisa saber de nada disso. É isso que muito nerd se dói. Eu já sabia, eu já conhecia, mas não interessa. Vou abrir um parênteses. Todo e qualquer filme tá lotado de referências. Sim. Né? Tem até a tiradinha do Capitão América. Eu entendi a referência. Isso. Hoje, eu não espero menos do que um monte de easter egg, referência de qualquer indústria, de qualquer filme, vamos dizer assim. Eu entendi a referência. E quando você tava falando do consumo, pra você ter uma ideia, como eu tô muito ligado com isso, eu sei tudo o que eu preciso saber 1 ano ou 1 ano e meio antes do filme sair. Dá pra saber alguma coisa de layout do personagem, quem vai ser vilão, quem não vai. E muita gente acaba tomando spoiler quando vê o brinquedo da Mattel, por exemplo. Não acredito que esse vai ser o vilão do novo filme do Homem-Aranha. Acho que aconteceu com o visual de vários heróis quando você via no produto, no brinquedo. O Snoke saiu agora, com o visual dele saiu pra estatueta antes de sair no trailer. Tudo tá girando em volta do consumo. Eles viram que nós compramos bem, nós
gastamos bem e nós somos fiéis. A parte do colecionismo, ela tá enraizada nessa galera. Então, se você tem o item A de Z, muito difícil você não completar de A a Z. Sim. O segundo bloco do Friday Cast tá encerrando por aqui e já a gente volta com uma pergunta. Quem é melhor, Marvel ou DC? Isso vai dar um problema. Não sai daí. De volta com o terceiro bloco do Friday Cast. Lembrando que nossas redes sociais são facebook.com/FridayCast, Instagram/FridayCastBR e Twitter/FridayCastBR. Daqui a pouco a gente vai estar ao vivo no Facebook e também no player do site da Mundo Livre, conversando mais 20 minutinhos sobre cultura nerd. E como eu falei antes aqui, o que é melhor? Marvel ou DC? Eu vou abrir essa polêmica já com os dois pés no peito. Eu gosto mais da DC. Pessoal, eu preciso ir no banheiro. já eu volto. O voto é complicado, né? Porque se ele falar que vai ficar... isso, ele vai arrumar uma confusão. Não, mas Metade da loja não volta mais. É agora, Walter. Qual dos dois? Parte. O meu herói favorito é o Homem-Aranha. Meu herói favorito da DC é o Lanterna. E em segundo momento, o Capitão Marvel. Eu não aceito esse negócio de Shazam. É Capitão Marvel, tá? Imagina que você é uma criança e você tem um poder de se transformar num super-herói. Você vai ter super força, velocidade. Sensacional. E o outro poder, o outro herói, você tem um anel, um artefato que te deixa projetar tudo que você imaginar. Então, o seu limite seria a sua imaginação. Tudo bem que a bateria acaba energia e tal, mas então esses seriam meus heróis favoritos. Mas eu sou Marvete, vamos dizer assim. Eu gosto mais das histórias da Marvel. Eu acho que a Marvel, ela conseguiu humanizar os personagens de forma muito mais rápida, muito mais sensacional do que a DC. A DC demorou muitos anos. E a Marvel, posso estar falando besteira na data, mas vamos jogar ali dos anos 2004, 2005 pra cá, ela foi emendando sagas em cima de sagas, algumas sensacionais, outras né? Mas não isso tem como nos quadrinhos, né? Não tem como você se manter no ápice sempre. Mas, pra mim, uma das melhores histórias de gibi que eu li até hoje, falo gibi em termos herói nesse momento agora, não vou abrir todo o universo de gibi e tal, mas em termos de super-heróis, uma das melhores, se não a melhor história de heróis que eu li até hoje é da DC. Então eu sou fãzão da Marvel, sou Marvete assumido, mas uma das melhores histórias, se não a melhor que eu li de super-heróis que vem na cabeça agora, é Crise de Identidade. Por quê? Resumo rápido, vocês conhecem essa ou não? Não. Então vou resumir o mais rápido que eu puder. Algum vilão, descobriu a identidade de praticamente todos os heróis, e ele sabe que se ele for chegar nos heróis, ele não vai dar conta. Então, eu vou matar a Martha Kent, eu vou matar a Lois Lane, eu vou matar o Alfred, vou matar o pai do Robin, e aí tem-se um incidente que a mulher do Homem Elástico, ela tava em casa, tava conversando com ele tava fazendo vigília, e ela morre. E aí, poxa, todos os heróis vão no funeral dela, e eu não lembro certinho o indício que fica, né, mas alguém sabe, e fica nítido que alguém sabe. E tem uma coisa escondida entre os heróis. Os heróis fizeram alguma coisa ali e tá escondido. Então, o plot da história é crise de identidade, caçar os heróis, mas através da onde eles amam. O X da questão é, os heróis não estão limpos nessa história. Tem muita merda que aconteceu feita por heróis. Então, será que os fins justificam os meios? É nesse momento que você humaniza o personagem. Tem uma passagem nessa história que o Arqueiro Verde, o Hal Jordan, que seria o Lanterna Verde, ele tá morto, mas ele tá com o poder do espectro e tal, e ele senta lá no cemitério e começa a trocar ideia com o cara morto. E aí o Hal começa a meio que cutucar ele, fala que, tá errado, vai dar merda. Então, a partir do momento que você pega super-heróis e humaniza esses caras, ele deixa de ser o cara que pode explodir o planeta com sopro, você vê que esse cara, ele tem um ponto fraco muito maior do que a Kryptonita. O ponto fraco não é eu morrer, eu, o super-homem, morri e tal. Pô, vou perder minha mãe. O Clark, ele some, ele deixa de rondar a cidade pra ficar com a Lois, e a Lois dá uma carcada nele, fala, não, cara, vai ser herói e tal. Aí ele fica mal desesperado pela mãe. Então, a crise era tão grande, que abalou o Super-Homem. Tem uma passagem que nessa, o Batman tava com o Robin no carro, e eles estavam, o pai do Robin liga pra ele e tal, tem alguém na casa, e ele tava armado. O Batman já desespera, o Robin já desespera, e o Batman vai loucamente pra casa. No que eles chegam, o pai do Robin tá morto, e o pai do Robin matou o vilão em questão também.
E aí o Batman fala, não vou deixar, antes de saber que morreu, eu não vou deixar isso acontecer de novo, eu não vou deixar isso acontecer de novo. Então, tudo que aconteceu com o Batman, aconteceu com o Robin também, perdeu os pais. Então, cara, é uma pressão assim tão grande, um clímax tão grande que te deixa... Eu fiquei faceiro, né? Triste, feliz, e é uma das melhores histórias. Crise de identidade, sensacional. Muito bom. E pra vocês, Marvel ou DC? O meu primeiro super-herói favorito foi o Flash. E aí depois eu era fãzão de Smallville, então eu tenho esse pezinho aí na DC. Mas, atualmente, falando da parte de cinema, a Marvel dá tapa na cara da DC. Você pega Batman versus Superman, o trailer é legal, ponto. Né? Tem que concordar com você. Eu acho que eu gosto mais da DC por causa disso, mas em termos cinematográficos, essa parte mais de consumo, eu acho que a Marvel ganha na visibilidade, ganha na penetração. Posso só fazer um adendo? Pode. Adende. O Tequila toca Somebody Say. Não, essa a gente não toca. Tem que tocar, que pena. Bom, eu sou batimeiro, então DC. Eu tenho uns 1.200 quadrinhos em casa, pelo menos. Digo sem medo que mais de 1.000 são da Marvel. Agora, eu tenho uma divisão aí. Acho que as histórias mensais da Marvel, pra mim, sempre foram melhores. Os especiais da DC são muito melhores do que os da Marvel. E a DC trabalha com um universo paralelo, tipo de Watchmen, tipo o V de Vingança. Isso que eu ia falar agora. A Vertigo, pra mim, eu gosto da DC por causa da Vertigo. Que esse universo paralelo, a Marvel não tem pra competir. Mas a mensal, na minha opinião, assim, eu sempre gostei muito de X-Men e Homem-Aranha, assim, eles são legais. E o negócio que a Marvel tem quase desde os anos 60, que é a integração de universos, que a DC só foi conseguir fazer muito depois. Então você tá lá lendo um gibi do X-Men e eles estão operando em Nova York e de repente o Aranha entra porque é o lugar onde ele vive, se acontecer uma cagada, ele tá lá também. Esse mundo entrelaçado, pra mim, que a Marvel no universo cinematográfico tá fazendo, era meio que um sonho. Eu ficava esperando isso quando eu assistia a TV, que você assistia X-Men, assistia Homem-Aranha, mas eles não se encontravam, porque não era o mesmo desenho, não era a mesma produção. Mas no HQ acontecia. Então a Marvel, mensalmente, pra mim, sempre foi o melhor. E os especiais, o Super-Homem e o Filho Vermelho, que pra mim é fantástico. O Reino do Amanhã. Mas esses especiais da DC, aí eles são, pica das galáxias. Eu acredito que a DC, ela se solta mais nesses especiais. Ela dá liberdade de criação, né? Se der merda, é só um especial. E por isso que não dá. Eu acho que quando você tem mais liberdade, acho que esse sai mais legal. Você tava pensando aqui, a lance de humanizar, né, o herói. A Marvel, ela coloca cidades com nomes reais, né? Nova York. Isso. E a DC já não faz isso, né? Star City, Metrópolis, Gotham e por aí vai. O atentado de 11 de setembro teve um especial fininho. Lindo, do Homem-Aranha, capa preta, eu tenho esse. A história dessas duas empresas diz muito sobre como é o mercado de quadrinhos, como elas se formaram, porque a DC ela é formada por um monte de empresinhas pequenas que ela ia comprando os heróis, então assim, ela nunca integrou bem isso, porque aquele herói não fazia parte do mesmo universo. A Marvel sempre foi uma empresa menor do que a DC, mas mais organizada, assim, ela nascia dentro dela as coisas, ela não tinha o poder de compra, por isso que ela ia criando ela mesma. Então isso dá a diferença das duas lá no futuro. Criando e copiando alguns. Sim, claro, porque nada se cria, tudo se copia. Um fato curioso, não sei se vocês sabem, mas na época que a Marvel tava muito das pernas, vamos dizer assim, antes de anos 90 ali e tal, o Stan Lee passava horas assinando gibi pra vender. Tanto que os gibis assinados do Stan Lee nem valem tanto dinheiro. Não, hoje você compra, né? Tem muito. E eles só se reerguem por causa da Fox, né? Então, eles vendem boa parte os principais personagens são vendidos, X-Men, Homem-Aranha, até o Demolidor é vendido, e ali dá uma capitalizada assim, eles conseguem ganhar dinheiro, e depois vem a Disney, né? Ela é a grande conglomerado de mídia do mundo, e ela compra, e aí acabou os problemas de todo mundo. Disney me compre. No começo do programa a gente falou do Elon Musk, e daí aqui na pauta tem um paralelo, né, entre o nerd dos anos 80, aqui no caso o Bill Gates, né, que é esse nerd da Vingança dos Nerds, que a gente acabou nem falando aqui, que é muito importante, e o nerd mais agora contemporâneo. Nerd cool. Que é o cara hipster, né, que é o Elon Musk. Então essa lance do nerd ser o novo sexy, né? Smart is the new sexy e tal. Esse lance do Bill Gates, a vingança dos nerds, esse nerd dos anos 80, ele reflete um pouco hoje em dia ainda, não reflete, Walter? Você que tá mais com a galera? Não, muito pouco. Pouco? É assim, eu não tenho números. Sem números eu acho que eu não posso agregar valor. Mas vou falar pela minha visão de trabalho. Boa parte dos meus clientes são homens, mas
temos várias meninas que consomem. Quando chega alguma menina, antigamente tinha essa ideia do cara ficar assim, congelado. Não, tem cara que chega no menino, nossa, você leu Homem-Aranha, eu também. Então, né, já chega pra trocar uma ideia. Ó, eu sou padrinho de casamento de 2 lá daquela loja. Já casei uma galera. Mas, enfim... O lance do cara ser introspectivo, o cara ele não conseguir socializar, infelizmente tem alguns casos, mas aí é casos à parte. Infelizmente não sendo pejorativo, mas é porque às vezes a própria pessoa não consegue, é psicológico dela, né? É o jeito dela. Então ela não consegue sair, por mais que, por exemplo, ela chega lá, eu crio um laço de confiança com algumas dessas pessoas, porque eu tô indicando, gostamos das mesmas coisas, mas é como se fosse o mundinho dela. Mas não posso dizer que é forte ainda isso. Eu acredito mais que é o jeito da pessoa ser introspectiva e tal, e não do fato dela ser nerd e ser quietona, vamos dizer assim. Porque pelo menos os meus são malucos. Os anos 80 acho que impregnou na gente esse estereótipo, né? Tava lendo o seu artigo, o artigo do Anderson, e aí você fala... Tem um monte de filme lá, nossa, né? Mulher Nota Mil, lá fora, Mulher Nota Mil, a Namorada de Aluguel. Que são filmes que é o nerd clássico que tenta dar uma reviravolta em algum momento do filme ali, né? A gente tem algumas teorias da comunicação que trabalham com isso, de como a mídia forma a realidade, né? O cinema, que é até há pouco tempo era maior em termos de lucro, mas ainda é maior em termos de alcance, ele coloca uma ideia e as pessoas vão acreditar no mundo a partir daquela ideia que o cinema colocou. É uma maneira da gente formar a nossa percepção das coisas. Então nos anos 80 você tinha aquela imagem daquele nerd. Talvez aquele nerd existisse e nem fosse a maioria dos tipos nerd, mas ele formou no público. Então a gente começava a ver aquele cara e imaginava que o nerd era aquele estereótipo. Porque o cinema trabalha com estereótipos, e estereótipos são fáceis de identificar e da gente aprender sobre eles. Então nos anos 80 criamos aquele nerd. Talvez ele não fosse o nerd normal, mas a gente criou e reproduziu pra caramba, né? Esses montes de filmes aí são todos esse tipo de nerd. E hoje a gente tem esse novo nerd. Porque se a gente parar pra pensar, Elon Musk. Olha o Homem de Ferro que tá representado pelo Robert Downey Jr. Ele tem problemas sociais também, ele é cheio de fobias, né? Ele não gosta de tocar nas coisas e tal. Ele é apaixonado por ciência e tecnologia. Ele é um nerd. Ele tem um monte de características do nerd. Do Black Sabbath. Exatamente, camisa de banda ali. Ele gosta das coisas do nerd. Só que a perspectiva de ação dele em correlação à sociedade é diferente. Ele tá por cima, ele é super rico, é um dos motivos ele tá por cima, mas ele é descolado, ele é cool, né? Ele sabe que ele é melhor do ponto de vista intelectual, então ele usa isso de propósito. E ele é um novo nerd, ele tem um novo estereótipo. E aí, isso dos anos 80, esse nerd de óculos fundo de garrafa, protetor de bolso, era o Bill Gates. O nosso nerd hoje cool, descolado, é o Elon Musk. Quero finalizar com histórias de nerdices. Todo mundo tem história de nerdice. Alguém lembra aqui uma daquelas, sei lá, uma nerdice muito nerdice que você fez? Eu li a saga Crônicas de Gelo de Fogo 2 vezes. Todos os livros e todos os livros à parte. Essa é uma nerdice. No meu caso, você falou Comic Con, você tocou na ferida. Comic Con, pra mim, ela existe antes da Comic Con XP, né? Brasil, né? Comic Con lá fora. Paixão. Meu foco era ir pra de San Diego, mas antes da Comic Con existir, eu conversava com um dos donos, né? O Renan da Pizzy Toys, e ele falou assim, cara, eu vou fazer aqui. A gente não precisa mais ir. Quando ele falou isso, foi tipo assim... Porque eu vi que um cara competente, um cara top da balada, vamos dizer assim. E a hora que ele falou omelete, falou, já era, não preciso mais ir. Então a minha história nerd é, o sonho veio até mim. Entendi. Eu não precisei mover céu. Porque, desculpa, querendo ou não, pra você ir pra Comic Con não é só ir. Não é só o hotel. O hotel ele lota antes mesmo dos ingressos serem esgotados. Ir para Comic Con San Diego é um planejamento de 2, 3 anos, porque você tem que conseguir o hotel, tem que conseguir os ingressos, é muito dispendioso. O pavilhão, ele é sensacional. Imagina o pavilhão azul do Parque de Exposições. Se eu não estiver falando besteira, no mínimo 5 ou 6 vezes aquele pavilhão, no mínimo. E são 3 andares, piso, primeiro andar, e tem salões e tal. E a Comic Con XP come tudo esse espaço. Tudo. E são 4 dias, assim, sensacionais. Então, vamos falar, né? Não se perde em qualidade, tem stands de ponta, tem os colecionáveis do mundo todo praticamente, os mais vendáveis, vamos dizer assim. Os estúdios estão investindo. A gente falou da Netflix, que a Netflix popularizou muita coisa. Um dos melhores espaços da Comic Con é a Netflix. Só que a Netflix pecou imensamente no atendimento ao público. Eu tive o prazer de conhecer o gestor de marketing deles no momento, eu dei o feedback e tal, e apontando assim. Então assim, é a realização do sonho. Tanta coisa boa e também a quebra do sonho.
A parte ruim, nenhum lugar é perfeito. Sim. Mas ali foi top. E o Diogo e o Chris, tem história de nerdice aí? Eu acho que eu não sou mais nerd por falta de influência, sabe? Porque eu sempre gostei dessas coisas, mas não tinha com quem jogar. Então, por exemplo, quando eu era moleque, eu guardei dinheiro e comprei um tabuleiro de xadrez eletrônico, porque eu não tinha com quem jogar xadrez. Que nerdice pra caralho. Eu lembro, na Polishop ainda, saca? Nossa. No telefone. E aí eu comprei. Por telefone na Polishop. Aí veio o tabuleiro lá, beleza, fiquei brincando, depois acabei vendendo ele. E também eu lembro quando eu comprei o meu primeiro baralho de Magic. Comprei usado, inclusive, um amigo meu, Luigi, né, que montou o baralho pra mim. Só que não tinha com quem jogar. Eu acho que eu disputei 2 partidas e tava lá, né, não era, a minha galera não era muito disso daí, então meio que fui abandonando, mas acho que essa do xadrez aí foi o ápice. Eu tenho uma outra também sobre RPG, porque eu criei 2 sistemas pra jogar com os amigos. Um pra jogar Matrix e outro pra jogar o Universo Marvel. E eu fiz as fichas e eu ficava fazendo a arte da ficha e tal. E fiz história, sistema de melhoria de pontos, os tipos de habilidade que você podia conseguir. A gente jogava no sistema Storytelling, mas aí eu criei as habilidades e tal, e as fichas e tudo, pra jogar Marvel, pra jogar o Universo Marvel e pra jogar Matrix. E a minha história de nerd não é minha, mas é uma história super legal, que eu tenho um amigo super nerd, o Fernando Fadini, que nos ouve agora, e ele se contundiu jogando sinuca. Quando a vida imita a arte, né? Era bola 8, certeza. A minha história de nerd, quando eu tinha uns 10 anos, meu pai tinha feito uma poupança pra mim desde que eu nasci, né? E aí quando eu cheguei com 10 anos, ele falou assim, eu dormia numa cama, sabe essas camas meio militares, assim, que elas dobram? Eu não tinha uma cama e um quarto, né? E a gente mudou pra Maringá e eu tinha um quarto. Então meu pai falou assim, ó, você tem sua poupança e você pode escolher o que você quer comprar. Aí ele falou assim, ó, eu acho que você devia comprar a cama. Eu falei, beleza, pai, eu quero um Super Nintendo. Mandou benzaço. Compra logo o Super Nintendo. E foi isso aí. Gente, o Friday Cast vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença do Walter. Me chama que eu volto. É isso aí. Se vocês não conhecem a Shogun Livraria, passem por lá, Avenida São Paulo, 451. Vocês vão gostar muito. Galera, valeu. Daqui a pouco a gente tá ao vivo no player do site e também no Friday Cast lá no Facebook, ok? Valeu, até semana que vem. Um abraço e tchau. O Friday Cast foi editado por Audiotune. Acesse audiotune.com.br.